A paz! Sejam bem-vindos à 10ª lição do curso de formação de líderes multiplicadores com o tema O que é o PGM? Essa lição é muito importante para que nós aprendamos e saibamos colocar em prática, de fato, introduzir o modelo de PGM nas nossas casas. Saber o que é um PGM de forma, vamos dizer assim, oficial é extremamente importante para colocarmos em prática todo esse projeto que temos pela frente. Essa lição ela foi elaborada extraindo conteúdos do livro Pequeno Grupo Multiplicador, que está na sua tela, você está vendo aí, Compartilhando o Amor de Deus por Meio dos Relacionamentos, de Márcio Tunala, editora Convicção. Então, se você quiser se aprofundar mais sobre o que é um pequeno grupo multiplicador, então nós recomendamos a leitura desse livro. Vai ser muito bom para você se aprimorar e aprofundar no conteúdo. Antes de propriamente começarmos a lição, eu queria que você assistisse o seguinte vídeo, o que não é um PGM. E depois você, no seu caderno de atividade, faça um breve comentário sobre as suas impressões desse vídeo dentro do tema da lição que vamos estudar. Antes de sabermos o que é o PGM, que é o tema da nossa lição, nós devemos, na verdade, agora conversar um pouco sobre o que não é o PGM, para a gente eliminar coisas que podem confundir, serem parecidas, mas na verdade não são PGM. Então vamos lá. O que não é o PGM? O PGM não é uma panelinha. Não é aquele grupinho que você, só a galera que gosta um do outro e tal, só fala com aquele que eu conheço. Não é. O PGM também não é uma organização da igreja, né? Um ministério da igreja, em que a gente tem projetos ministeriais voltados para atividades eclesiásticas, né? Não, não é. O PGM também não é algo estático, parado, que só pode ser feito desse jeito, naquele lugar, e não pode ser alterado, adaptado para necessidades específicas de grupos de pessoas. Não, é totalmente possível você adaptar a pessoas que talvez tenham alguma limitação física, pessoas que tenham alguma dificuldade geográfica, pessoas que tenham alguma limitação até intelectual, pessoas que tenham alguma limitação financeira. Isso tudo é possível ser adaptado e alterado dentro do contexto da igreja. O PGM não é apenas uma reunião que você vai ter um dia por semana e basta isso. Não é isso. Até porque nós vamos ver que existe, e a gente já viu também nas aulas anteriores, existe relacionamento sendo desenvolvido no contexto dos pequenos grupos multiplicadores. O PGM também não é uma sala de aula em que você senta para aprender um conteúdo num contexto formal de uma escola. Não. Claro que há conteúdo, claro que há ensino, claro que há uma pedagogia envolvida, até porque fazer discípulos e Jesus sempre trabalhou com isso, mas é muito mais importante estabelecer o relacionamento e conviver, né, com o seu discípulo, com o seu discipulador. O PGM também não é uma reunião para estudo bíblico, apenas um estudo bíblico. Vamos fazer um estudo bíblico. Não, é mais do que isso. Tem estudo bíblico, é fundamental o estudo bíblico, mas como a gente está já falando um pouquinho, já dando um spoiler, né, do que é um PGM, é mais do que isso, porque é relacionamento envolvido, é convívio, é troca de vida um com o outro. O PGM também não é um grupo de terapia para tratar questões emocionais ou aliviar tensões do dia a dia. O PGM também não é um bando de renegados, pessoas aí que estão magoadas com lideranças das igrejas, e agora nós vamos montar o nosso grupo e seremos felizes. Não, não é isso. O PGM também não é um grupo de pessoas rebeldes, renegadas, que estão chateadas e até desigrejadas. O PGM também não é um grupo de oração apenas. Nós vamos orar agora. Tem oração, tem palavra, tem aula, é até um dia por semana, mas não é apenas para estar orando. Nesse caso, é muito mais do que orar. O PGM também não é um grupo de tarefa ou grupo ministerial, em que temos agora divisão de atividades, que vamos fazer coisas para a igreja. Não, não é isso. Compreendeu o que não é PGM? Agora até fica mais fácil saber o que é o PGM, porque a grande maioria das coisas que poderiam confundir, a gente já conseguiu excluir do conceito de PGM. Mas então, afinal de contas, o que é o PGM? De forma oficial, dentro do contexto que estamos estudando aqui. O PGM é um grupo de pessoas que se reúne regularmente
para glorificar a Deus por meio do fortalecimento de relacionamentos discipuladores e da multiplicação de discípulos. Se você parar para pensar, nós já falamos o que é o PGM em outras lições, mas agora nós vamos falar de forma bem clara e específica, para que não haja dúvidas do que é o PGM e do que não é. E para que quando se colocar em prática algum grupo, não seja um grupo que vá confundir mais do que trabalhar de forma correta o conceito de PGM. Vamos a 5 princípios que compõem o PGM. Primeiro, oração. Então, o PGM sempre haverá a prática e a vivência da oração. Evangelização discipuladora, ou seja, no PGM haverá a evangelização para aqueles que não conhecem a Jesus, né? E discipuladora, ou seja, com a continuidade de se manter o ensino do evangelho para aqueles que já ouviram pela primeira vez e estão dando continuidade a esse ensinamento, esse aprendizado do evangelho. Outro princípio é a plantação de igreja, né? Ou seja, a intenção do PGM é que daquele pequeno grupo possa sair uma nova igreja para a glória de Deus e para que o evangelho então esteja crescendo entre as pessoas. O PGM também tem um 4º princípio, que é a formação de lideranças. Todas as vezes que nos reunimos como PGM, como grupo, nós já estamos atentos àqueles possíveis líderes que podem surgir dali, tendo em vista que Jesus, quando faz discípulos, ele também os coloca como líderes para fazer outros discípulos. Então, nós devemos também, como imitadores de Jesus, e que também imitamos os apóstolos, devemos então fazer discípulos atentos, né, estarmos atentos a esses discípulos, para que eles também sejam futuros líderes e discipuladores que farão novos discípulos também. E o 5º princípio, né, é a compaixão e a graça, ou seja, é um grupo voltado, permeado por compaixão, pela prática da compaixão, da misericórdia, atento ao irmão que necessite de algo, talvez espiritual, talvez material, e também da graça. A graça, que é o favor dedicado de Jesus a cada um de nós, que deve também, já que recebemos da graça, deve ser multiplicado aos nossos queridos discípulos do PGM, os nossos queridos irmãos e também amigos que estão chegando no nosso grupo. Esses 5 princípios, oração, evangelização discipuladora, plantação de igreja, formação de líderes e compaixão e graça, isso tudo é o que permeia o PGM e para tornar o PGM um ambiente, então, saudável do ponto de vista espiritual. E assim os discípulos antigos e os novos se sentirão bem e crescerão na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Agora, falando mais um pouco sobre o pequeno grupo, como ele funciona, como é que é isso? Na sua tela você já está vendo aí um esquema, né? Que apresenta como funciona a dinâmica do pequeno grupo. Então temos aí o propósito fundamental, que é glorificar a Deus através da evangelização discipuladora. Isso acontece com relacionamento, então você se relaciona com pessoas, depois você agrega essas pessoas, né? Então você começa a convidá-las, atraí-las para o seu PGM, e depois você intercede por elas, você ora por elas, elas já estão agregadas ao PGM, você está orando por elas, e agora você zela por elas, não só ora, intercede, mas zela por elas, ou seja, você cuida da vida espiritual daquela pessoa e ela cuida da sua vida espiritual, você trabalha do ponto de vista espiritual para que aquela pessoa seja um crente cada vez mais correto diante da palavra de Deus, diante do caráter, né, de Cristo, que ela possa ser cada vez mais parecida com Cristo. E você também ensina o evangelho no pequeno grupo, ao ensino do evangelho para as pessoas, e também você solicita contas, ou seja, como está a sua vida, como está o desenrolar da sua vida diante de tudo que você está vivendo e aprendendo. Uma forma de memorizarmos melhor esses conceitos que vimos nesse círculo que foi apresentado, com vários conceitos, né? Relacionar, agregar, interceder, evangelizar, ensinar o evangelho, solicitar contas. Esses conceitos a gente pode fazer um acróstico e aproveitar as iniciais desses princípios e formar a seguinte palavra, raízes. E aí no seu caderno de atividades, você pode perceber que você tem aí
ou aprofundando raízes no PGM. E se você perceber, as iniciais aí formam a palavra raízes, que podem ser completadas com os 6 princípios que já falamos. Então, a letra R, relacionar-se, a letra A, acolher, a letra I, interceder, a letra Z, zelar pela pessoa, a letra S, solicitar contas, a letra E, ensinar o evangelho. Devemos, então, nos esforçar e canalizar as nossas energias para desenvolver esses 6 princípios que formam a palavra raízes e, por isso, aprofundar raízes nos pequenos grupos multiplicadores. Então, aqui concluímos, encerramos a aula 1 da nossa 10ª lição. Eu queria encorajar você a continuar assistindo os vídeos, até porque nós temos a continuidade do conteúdo. Então, nos vemos na próxima aula, na aula 2.